Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu uma investigação preliminar sobre a Cazé TV para apurar a veiculação de publicidade de bets durante as transmissões da Copa do Mundo. 0 para a Áustria. Hora da pausa, meus amigos, mas a emoção continua. Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. A Copa do Mundo de 2026 finalmente começou. E com ela, um problema ficou estampado na cara das pessoas. Um problema que cada vez mais é frequente. Nas casas de apostas. Se você acompanha os jogos, deve estar reparando na quantidade absurda de anúncios. Se liga na boa de hoje. A boa, hein? Os marcam com odds de 4,20. Uma coisa que tem marcado muito essa Copa são as bets. E a quantidade de propaganda de bet que a Cazé TV coloca dentro da sua transmissão. Foi impressionante o azar. Aí o Ryan entrou na fogueira e ele conversou comigo depois do jogo, assumiu que tava nervoso, óbvio, né? Tirar essa casca de estreia de Copa do Mundo. No pré-jogo, nas mesas de comentário, nas pausas de hidratação, nas propagandas em redes sociais e TV. Mas a verdade é que as casas de apostas já estão bem mais infiltradas na sociedade brasileira do que você imagina. É comum sair de casa e ver propagandas espalhadas pela cidade, pessoas no transporte público apostando, influenciadores divulgando e vídeo de pessoas perdendo seu dinheiro. Parei, família, parei, é máfia! O que é vendido apenas como um entretenimento fácil e inofensivo esconde uma realidade sombria. E nos últimos anos, o futebol passou por uma transformação silenciosa. Camisas de times, programas esportivos, placas de estádios, ex-jogadores, influenciadores e contratados especialmente para divulgar apostas. Até as emissoras também entraram nesse negócio, com a Globo sendo dona da BetMGM e empresas existentes como BandBet e ESPNBet. A verdade é que o futebol e a mídia se tornaram totalmente dependentes desse dinheiro das casas de apostas. Mas como isso foi acontecer? Como o esporte mais famoso do mundo ficou refém do dinheiro das casas de apostas? Como essas casas de apostas surgiram e qual é o interesse no futebol? E o mais importante, o que isso vai custar de fato para o futuro do esporte? Mas antes de entender como chegamos até aqui, vale um pouco de contexto. Apostar no esporte sempre foi visto como um câncer a ser combatido. As ligas e clubes de todo o mundo sempre quiseram distância desse tipo de negócio. Quando as partidas estão envolvidas com uma grande quantidade de dinheiro, isso abria margem para manipulação de resultados. Ou seja, aposta e esporte eram lados opostos, pois elas ameaçavam a integridade do jogo e a vida e a saúde dos apostadores. E no Brasil, essa desconfiança sempre existiu. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946, só que mesmo assim teve um jogo no Brasil que sempre operou de forma escancarada, mesmo sendo ilegal, que é o jogo do bicho. O jogo do bicho sempre operou na ilegalidade e sempre esteve associado ao crime organizado. E essas figuras ligadas às apostas eram vistas como criminosos. O mais famoso talvez seja Castor de Andrade, que construiu o império do jogo do bicho na ilegalidade, dominando territórios do Rio de Janeiro e chegando até o futebol. Esse era o lugar das apostas no Brasil, restritos à marginalidade e à contravenção penal. Mas de repente, o que mais vemos por aí são propagandas de apostas esportivas. Na verdade, é meio difícil dizer o início imediato das bets no país, pois a maioria desses sites são internacionais, e eles sempre estiveram acessíveis, o que não iria impedir os apostadores de entrar neles. Só que em dezembro de 2018, tudo mudou. O presidente Temer criou a primeira lei do setor, passando a regularizar as apostas com cota fixa. O tipo de aposta funciona mais ou menos assim. O apostador tenta prever o resultado com base em um evento específico da partida, seja um gol, um escanteio, uma falta, e esse ganho já é calculado e travado pela plataforma no momento que ele aposta. Parece até simples, mas é aí que mora o perigo. Essas casas de apostas sempre venderam uma ideia que elas são diferentes dos cassinos tradicionais. No cassino, os jogos são de pura sorte. Nas apostas, você poderia estudar os times, analisar as escalas e conhecer de tática realmente. No fim, ela se vendiam apenas como um palpite informatizado. Enquanto o cassino lucra com o seu azar, as apostas você tinha a chance de estudar, ganhar o dinheiro e tá feito. Era praticamente esse o jogo, certo? Errado, porque esse tipo de aposta evoluiu para algo muito além. Como a regulamentação brasileira nunca foi tão específica, ela não conseguiu acompanhar essa evolução. A lei abriu a porta, mas não definiu exatamente como e quem poderia passar por ela. Então, essas bets estrangeiras se aproveitaram, encontraram uma brecha nesse vácuo regulatório e foi nessa brecha que elas conseguiram crescer. Elas poderiam operar no Brasil sem precisar de uma sede no país, sem precisar de uma estrutura física, até mesmo sem um nível de fiscalização que outros setores financeiros enfrentavam. E as bets enxergaram no mercado brasileiro uma oportunidade de crescimento. Elas precisavam de um mercado que gerasse alta exposição em pouco tempo, converter a atenção das pessoas em cliques e fazer com que o público esteja 100% vidrado no evento que eles estão assistindo.
Então, vamos lá, pensa comigo. O mundo tá cada vez mais fragmentado. É impossível você segurar uma audiência ao vivo por muito tempo. Só que por anos no Brasil existe uma exceção, o futebol. Só o futebol consegue segurar 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo, em tempo real. E para uma indústria que precisava de atenção em massa, instantânea e recorrente, não existia parceiro melhor no Brasil. Dá pra dizer que o esporte é o produto perfeito para as apostas. Jogos quase diários, múltiplos eventos apostáveis por partida e é também o esporte mais famoso do mundo. Além desse estilo de jogo e da popularidade do futebol, tem uma outra razão do porque as bets entraram com força: o dinheiro, ou na verdade a falta dele para os clubes brasileiros. O futebol por muito tempo no Brasil passou por uma crise financeira grande, e para conseguir se pagar, depois da saída do mercado financeiro que patrocinou o futebol por anos, a solução foi encontrar um outro anunciante. Já para a mídia, os direitos de transmitir as partidas estavam ficando cada vez mais caros, e a mudança do investimento da publicidade gerou uma dificuldade dos veículos de mídia conseguirem ter novos patrocinadores. E esse casamento entre futebol, televisão e publicidade nunca foi opcional, sempre foi necessário. Se hoje temos transmissões gratuitas pelo YouTube, é porque tem um modelo publicitário gigantesco sustentando esse jogo. E as bets estavam dispostas a pagar o que nenhuma outra indústria já investiu no futebol brasileiro. Logo então, começou esse domínio. O que fica aqui não é mais se o futebol vai acertar esse dinheiro, porque no geral ele precisa dele para sobreviver, mas qual será a consequência do avanço das bets no geral. A força das bets passou a ser cada vez maior, com maior investimento e um maior número de apostadores frequentes. Hoje é impossível assistir uma partida de futebol sem ser exposto a uma propaganda de casa de apostas. Na frente das câmeras, a gente também tem parceiros de peso para completar a nossa escalação. Betano, Superbet, Caixa e BetMGM. Navegar em sites esportivos ou qualquer outro evento virou uma batalha de tentar evitar olhar para essas propagandas. E ela sempre funciona do mesmo estilo. Contratam personalidades famosas, criam um filme totalmente emotivos, focados na grande emoção de apostar e de como transformar o jogo em algo a mais. Aliás, até repara, muitas delas até nem falam sobre apostar. Já outras falam, de uma maneira bem hipócrita, no jogo responsivo e como é importante saber a hora de parar. Mas é claro que tem aquelas que deixam bastante visíveis as odds na tela durante o jogo, contaminando o jogo e roubando espaço do futebol. O que antes era dominado por bancos, montadoras e empresas de tecnologia, hoje está dominado pelas casas de aposta. E o que explica esse domínio? É simples, dinheiro. Desde 2021, o setor de apostas no Brasil cresceu mais de 734%. Esse setor já gerou uma receita de 22 bilhões de reais apenas em 2025. Em pouquíssimo tempo, o Brasil passou a ser o quinto maior mercado de apostas do mundo. Eu vou te dar um pouco do contexto sobre esse poder das bets no futebol. Em 2025, dos 20 clubes da Série A, 18 tinham como patrocinadores master casa de apostas. Em 2026, esse número diminuiu um pouco, passou para 12 clubes, só que mesmo assim, esse valor de investimento não diminuiu. Só o Flamengo tem, por exemplo, 220 milhões no contrato com a Betano. Fazendo todo um aparanhado, a gente consegue entender que as bets já injetaram mais de 1 bilhão de reais em marketing e investimento em mídia. Então é por isso que você vê bet em todo lugar, seja no transporte, nas transmissões, nos estádios, no carnaval, no BBB, nos clubes e até mesmo no nome das competições. Esse setor tem uma força financeira jamais vista na história do futebol brasileiro. Toda partida de futebol, os patrocinadores masters são de casas de apostas diferentes. É comum você ver de 5 a 6 bets sendo anunciadas ao mesmo tempo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Para o Brasileirão de 2025 na Globo, Novibet, Bet Nacional e Betano estavam presentes. Já para a Copa de 2026, dá uma olhadinha. Globo, temos a Superbet, a Betano e a BetMGM. Na Cazé TV, temos a KTO, Bet365 e a Bet Nacional. E no SBT temos a Esporte da Sorte. Só que assim, deixa eu te contar algo sobre a publicidade no esporte. Por muito tempo, a lógica sempre foi que quando um patrocinador compra uma cota de patrocínio, ele compra também uma exclusividade. Então, ele garante o que a gente chama de bloqueio de categoria. Isso garante com que apenas a marca dele, dentro do setor que ela está inserida, apareça durante uma transmissão. Por exemplo, na Copa de 2026, apenas o Mercado Livre está como uma empresa de varejo na transmissão da Cazé TV. E apenas a Amazon está como patrocinadora de varejo na Globo. Entendeu um pouco a lógica? O patrocinador ganha exclusividade dentro da competição que ele comprou. E isso é um relacionamento saudável. Ele é saudável para o patrocinador, que vê um maior retorno no patrocínio e consegue se consolidar no seu setor, e na empresa de mídia, que consegue vender mais caro as cotas para esse anunciante e evita uma fadiga com várias marcas ao mesmo tempo. Só que essa lógica não se aplica para as bets. Hoje, é comum você ver de 3, 4 a 5 bets diferentes no mesmo campeonato. E se você acha estranho elas serem anunciadas com tanto concorrente ao lado, a
resposta é simples. Na verdade, elas não estão nem aí. Elas não estão buscando essa exclusividade. Elas estão buscando a consolidação na comunicação brasileira. Mas o ponto maior aqui é, beleza, propagandas de cerveja, por exemplo, são apoiadores do futebol brasileiro por muitas décadas. Qual que é a diferença delas com as bets? O que as bets têm de tão prejudicial para a nossa saúde? A resposta para a pergunta mora exatamente no modelo de negócio das bets. Como o foco é gerar o maior lucro possível, algumas decisões de negócio bem interessantes, na verdade, são aplicadas. No geral, toda casa de aposta é desenhada para operar o maior lucro possível. E isso resulta em duas coisas: uma margem operacional sobre cada odd e um design extremamente viciante para manter o usuário na plataforma. Se você reparar, quase todas as bets operam uma interface parecida. Isso existe para tentar reduzir ao máximo o custo de desenvolvimento e infraestrutura de uma plataforma assim, aumentando ainda mais a sua margem. E falando em margem, as casas trabalham muito sobre um conceito chamado de margem da casa, que, beleza, funciona mais ou menos assim, e me desculpa se for um pouco simplista na explicação, mas eu acho que vai ajudar a entender. Imagine que você joga uma moeda pro alto. Num cara e coroa, você teria 50% de chance de cada lado. E se a casa de aposta fosse honesta com a matemática embutida, ela pagaria o dobro que você apostou. Ou seja, você aposta R$10, ganharia 20. Mas nenhuma casa de apostas paga exatamente o dobro. Ela paga, sei lá, por exemplo, R$19, R$18. E essa diferença de R$2 é o que a casa ganha em cima de você. Agora, chega a aplicar isso para diversos jogos que estão sendo realizados ao mesmo tempo. E aí pronto, você tem um modelo totalmente lucrativo sem fazer nada. No final, uma aposta isolada pode até dar certo várias vezes seguidas, mas no acumulado, a maioria das pessoas que aposta com bastante regularidade perde mais dinheiro do que ganha. Outra forma de aumentar o lucro são os cassinos. Sim, adivinha, toda casa de aposta que você conhece e vê por aí tem uma aba dedicada especificamente para cassinos. Você deve conhecer jogos como Tigrinho, por exemplo. Como são jogos extremamente fáceis e viciantes, as plataformas hospedam esses jogos e aplicam diversas formas de manter o usuário engajado. O modelo é que você continue dentro do site para continuar apostando. Então, como é que as plataformas fazem isso? Na verdade, um passo atrás. Elas foram desenhadas para isso. O interessante que a gente tem são os efeitos dopaminérgicos, né? O Tigrinho, ele usa muito essa lógica, uma interface montada para parecer fofinha, bonitinha, amigável. Mas isso na parte da superfície, que por trás disso tem um objetivo que a gente sabe que é muito mais sombrio, não é nada amigável. Existem diversas táticas de experiência do usuário aplicada dentro desses aplicativos para que você aposte cada vez mais. Tudo é milimetricamente feito para você ficar cada vez mais viciado na plataforma. Isso é arquitetado desde a parte de uso de cores, que é muito reforçada por cores amigáveis e cores que até mesmo remetem o dinheiro, essa cor que é muito puxada pro tom de ouro, enquanto associa esse tipo de objeto, que é representado pelo mascote fofo, e até mesmo o lúdico, né? Ele passa muito essa sensação de segurança, de ser divertido. Um sistema dopaminérgico gigantesco para te fazer prender e fazer com que você gaste cada vez mais. E por mais que as plataformas tentam vender o conceito como se fosse apenas palpite para se divertir, nós sabemos que a partir do primeiro jogo você fica fisgado, da mesma forma com que os cassinos físicos eram desenhados. Só que agora as casas de apostas estão dentro do seu bolso. Esse é um modelo de negócio feito para tornar um país inteiro endividado. E os problemas? É um pouco mais profundo do que você pode imaginar. Beleza, até aqui você já compreendeu como é que essas casas de apostas chegaram no país e o porquê você sempre vai perder com elas. Só que agora a gente precisa falar de algo que muitas pessoas tentam ignorar, que todo esse dinheiro está causando. Vamos em partes. Beleza, acho que dá pra dizer que as bets geram problemas em 3 campos diferentes da sociedade brasileira: no futebol, na economia do país e na saúde pública. Então vamos pelo começo. No futebol, as bets estão inflacionando cada vez mais todo o ecossistema do futebol brasileiro, encarecendo patrocínio, transferência de jogadores e até mesmo transmissões. Em apenas 2 anos tivemos um aumento de mais de 125% no valor do patrocínio dos clubes brasileiros. E eu cravo aqui que dificilmente uma empresa de outro setor vai conseguir pagar o mesmo que uma bet paga para um clube. A mídia também se aproveitou do fato e ficou cada vez mais dependente desse tipo de anunciante. E com o futebol com maior movimento de dinheiro, abre espaço para um outro problema: a manipulação de resultados. Quanto mais apostas envolvidas, maior o risco de fraude. Em 2023, o Ministério Público de Goiás lançou a Operação Penalidade Máxima, que buscou combater a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Isso resultou na denúncia de 15 jogadores ao judiciário, suspeita de aceitar suborno em troca de cometer alguma ação que iria resultar na manipulação do resultado. O que foi observado é que esses pagamentos eram realizados por apostadores, que entravam em contato com esses jogadores e ofereciam dinheiro em troca do jogador realizar alguma ação, um cartão amarelo ou algum pênalti. Alguns jogadores chegavam a receber
receber até R$100 mil em troca de comprometer o seu desempenho no jogo. E o segundo problema mora na economia. As pessoas pararam de consumir em outros setores e passaram a injetar parte da sua renda nas bets. Só em 2025, o varejo brasileiro deixou de faturar R$103 bilhões por causa das casas de apostas. E esse problema cai diretamente para as famílias. Em 2024, quase 2 milhões de brasileiros entraram em inadimplência por causa de apostas online. Apostar vira um vício cada vez maior. Mas quem é que perde com isso? Como sempre, os mais pobres. O Datasenado revelou que 22 milhões de pessoas apostaram em bets no mês de junho, com 52% dos apostadores possuindo uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Esse problema é concentrado especificamente na população mais pobre. E você pode reparar, muitas dessas publicidades são vinculadas com o objetivo de falar exatamente com esse público de apostador endividado. E esse problema afeta até as empresas de comunicação. Em um cenário que a publicidade fica cada vez mais inflacionada por esses números, isso gera um efeito de bet dependência. Os custos de se produzir algo fica cada vez mais caro. E você precisa de anunciantes dispostos a cobrir esse custo sem uma necessidade maior de retorno. E por fim, temos o problema mais grave, a saúde. O que é vendido como entretenimento por milhares de pessoas se torna um problema estrutural do sistema de saúde. No geral, o número de pessoas viciadas em apostas está crescendo. Então tem gente perdendo dinheiro, ficando endividadas e até desenvolvendo transtornos psicológicos graves por causa dessa nova onda. Vamos explicar. O jogo excessivo faz com que o indivíduo desenvolva uma condição chamada de ludopatia. A ludopatia nada mais é que a compulsão em realizar apostas, o vício em jogos de azar, devido aos estímulos que o jogo apresenta no cérebro humano. Ela funciona do mesmo jeito que a dependência de álcool e drogas é causada no cérebro, através do desenvolvimento da fissura. A necessidade não é por uma substância, e sim pela emoção que apostar em jogos causa no cérebro, afetando todo o sistema de recompensa do corpo humano. Agora, se lembra dos padrões de experiência de design que eu comentei aqui no vídeo? Pois é um aplicativo inteiro feito para manipular a sua experiência. Ele é feito explorando a dependência do vício no cérebro humano, e essa dependência começa a afetar o sistema público de saúde. O número de atendimentos a dependentes de apostas na rede pública de saúde aumentou 7 vezes desde 2020. Até julho de 2024, foram registrados 464 atendimentos. Em 2020, esses números eram bem menores. É um sistema de saúde já sobrecarregado, tentando responder um problema que o futebol e a mídia deixaram explodir. Mas a questão é que os clubes são tão dependentes desse dinheiro que muitas vezes você não questiona. As empresas de mídia precisam desse dinheiro para conseguir pagar os direitos de transmissão dos clubes. Os clubes não falam porque os clubes precisam desse dinheiro para sustentar. Então você cria um problema circular. E hoje, pensar numa eventual saída dessas bets iria prejudicar diretamente a economia e a mídia brasileira. Então qual será o futuro para isso? Como a gente pode reverter o que já foi feito? Bora lá. Eu não vou entrar no mérito e falar que as apostas deveriam ser banidas para sempre. Nesse caso específico, a ilegalidade não ia resolver nada e ia jogar o problema para baixo do tapete. As apostas sempre existiram. Se a gente proibir agora, as pessoas iam continuar apostando, de algum jeito ou de outro. O Brasil já tem uma regulamentação, só que ela não é necessária para conseguir frear o avanço. Então, como é que a gente pode fazer? Antes, se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Eu acho que é um debate que a gente precisa ser feito e precisa ser estimulado. Vamos lá. Na minha opinião, o primeiro passo é a gente reconhecer o problema que as apostas causam no país. Então, esse vídeo aqui, ele serve como um ponto inicial para a gente compreender de fato qual foi a evolução das apostas até a consolidação dela durante toda a economia brasileira. E eu, de fato, acredito que podemos resolver esse problema com algumas frentes, restringindo cada vez mais a publicidade, junto com uma proteção aos usuários e a punição à manipulação. Essa alta exposição das casas de aposta ao futebol precisa ser limitada, não tem jeito. E assim, esse já é um assunto que já está sendo debatido por outros países. A Inglaterra sofreu bastante com as casas de apostas nos últimos anos. Para efeito de comparação, o Reino Unido é um dos maiores mercados de apostadores no mundo. Então, qual foi a solução? Foi apertar o cerco contra essas bets. Ela proibiu as bets serem patrocinadores master dos clubes, ela proibiu que as bets tenham atletas, celebridades e treinadores, para evitar esse contato com o público, e instituiu um monitoramento bem mais forte sobre essa integridade dentro do esporte. Tudo bem que a Premier League já é uma liga bastante estruturada financeiramente, só que a Itália e a Espanha também acompanharam esse movimento e começaram a restringir bastante as bets. Já a proteção aos usuários, ela pode vir através de uma série de medidas de saúde, seja restrições econômicas, maior tributação, e eu acho que de verdade a gente tem espaço para conseguir pensar em como a gente pode fazer nesse caso. Hoje é bem difícil a gente olhar no futuro do futebol sem as casas de apostas.
apostas. Mas no fim, acho que a gente tem que lembrar que o futebol sempre vai continuar existindo, com ou sem as bets. E eu imagino de verdade mesmo, tá? Que essas bets vão diminuir essa exposição gigantesca que elas tiveram nos últimos tempos. Nós estamos num cenário que as grandes estão começando a se consolidar no mercado. E a gente vai ter cada vez mais uma concentração de investimentos. E do nosso lado, enquanto cada vez mais estarmos conscientes que esse é um problema sério e gera vício, essa é talvez uma das melhores alternativas que podemos ter para combater essas bets. E principalmente questionar e cobrar dos veículos de mídia, da imprensa no geral e dos influenciadores essa exposição gigantesca e esses contratos milionários que eles têm com essas bets. É ponto. Exatamente esse é o nosso papel, de ser observadores e falar assim, cara, isso tá errado, vamos repensar. Ó, sempre lembrando que se você estiver passando por dificuldades em relação a apostas, ou você conhece alguém que está passando por algo parecido, hoje o Brasil já conta com diversos canais de apoio e especializado no combate ao jogo compulsivo no Brasil. Então, obrigado por assistir até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas. E principalmente, continue acompanhando o Fora de Copa para mais histórias que vão além do que o campo pode nos contar.